Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje venho aflorar um tema muitíssimo importante nesta fase da época, em que temos bastantes crias a nascer nos nossos aviários e por vezes precisamos de dar uma ajudinha aos progenitores, administrando uma palitada ou seringada a algumas das crias. No entanto, é sempre um risco a administração dessa palitada ou seringada se não for feita de forma correta, pois poderão acontecer várias situações menos agradáveis, como contagiar crias de um ninho com micro-organismos que crias de outro ninho tenham, as fêmeas deixarem de alimentar as crias, entre outras situações. Neste vídeo, vou mostrar como faço no meu canaril para evitar esse tipo de situações, desde a preparação da papa a dar às crias, ao que misturo à mesma, como dou por forma a evitar contágios de doenças, etc. Portanto, assistam este vídeo até ao fim, pois é imperdível e imprescindível a todos os criadores. Coloquem desde já um like no vídeo, subscrevam o canal caso ainda não sejam subscritos e partilhem o vídeo nas vossas redes sociais. Como dar seringada ou palitada de forma segura. Todos nós, criadores, já passámos pela situação de vermos uma cria mais enfesada que as restantes numa determinada ninhada e termos de a alimentar durante uns dias através de seringada ou palitada, para que a mesma recupere tamanho relativamente aos irmãos. Também por vezes nos deparamos com crias que caíram do ninho e depois de as aquecermos e voltarmos a colocá-las no ninho, verificamos que as mesmas começam a enfesar relativamente aos irmãos de ninho. E lá vamos nós, criadores, tentar salvá-la com a administração de seringada ou palitada. Existem também criadores que alimentam sempre todas as crias com seringada ou palitada, independentemente dos pais alimentarem bem as mesmas, seja por quererem ajudar, seja para não desgastar os pais, provocando por vezes com que os progenitores deixem de alimentar as crias convenientemente, pois sempre que as vão alimentar, estas estão de papo cheio. Acontece ainda por vezes existirem crias que têm aquela cor mais amarelada, sinal de que estão doentes, mas que se aplicarmos a seringada ou palitada durante os primeiros dias de vida, acabam por recuperar e salvarem-se. Isso ocorre muito, por exemplo, com as crias que têm o ponto negro nos primeiros dias de vida. Se as alimentarmos frequentemente com a papa de alimentar crias à mão, evitamos que enfraqueçam e estas, com o passar dos dias, tornam-se mais fortes, conseguindo resistir e desenvolver-se posteriormente. O problema nesta última situação é de que, se não tivermos o devido cuidado, poderemos transmitir esses micro-organismos causadores de doenças a outras crias, se utilizarmos o mesmo utensílio para alimentar essas outras crias. Neste vídeo, vou exemplificar como procedo para evitar todas essas situações. Começo por referir que apenas alimento crias com seringada por 3 motivos. Quando estão menos desenvolvidas que os irmãos, quando caem do ninho e não recuperam logo, ficando mais cabisbaixas e fracas que os irmãos, e quando me deparo com uma cria doente e tento salvá-la. Tenho uma chaleira no meu canarilo onde aqueço água para fazer a papa a administrar a essas crias. Uso água canalizada para o efeito, uma vez que depois de fervida e na eventualidade de poderem conter algum tipo de micro-organismo nocivo às crias, estes serão eliminados no decorrer do processo de fervura. Depois da água bem fervida, uso papa própria para alimentar crias à mão. No momento estou a usar esta papa, mas no entanto já utilizei outras marcas também muito boas. Uso um pré e probiótico, o qual gosto de misturar na papa para alimentar as crias. Considero que a administração de pré e probióticos na papa de alimentar as crias à mão é fulcral para o bom desenvolvimento das mesmas. Estas
Nos primeiros dias de vida, não têm as defesas do organismo ainda desenvolvidas, não têm a flora intestinal funcional, pelo que os pré e probióticos ajudam sobremaneira as crias nesta fase das suas vidas. Use um produto para limpar as seringas depois de administrar a papa às crias, que se pode encontrar à venda em qualquer farmácia. É um produto com propriedades antissépticas, antibacterianas, que previne infecções. Por fim, e tão ou mais importante que tudo o que foi referido até agora, tenho à disposição várias seringas e não apenas uma. Na eventualidade de não terem várias seringas, deverão ter várias ponteiras e já explicarei porquê. Uso ainda uma colher de café para misturar tudo muito bem até formar uma papa homogénea e um copo de plástico onde irei fazer essa mistura. Um ponto importante: não vale a pena fazer em grandes quantidades de papa, pois esta, depois de preparada, é um produto bastante perecível que engrossa, azeda e se estraga muito rapidamente. Para além disso, as crias deverão ser embuchadas com uma papa morna e não com papa fria. Começo por colocar uma dose pequena de papa para alimentar as crias à mão no copo. De seguida, e como poderão verificar no vídeo, coloco apenas cerca de 1 grama de pré e probióticos no copo. Misturo muito bem antes de colocar água. Depois de bem misturada e da água já ter esfriado um pouco e estar morna, vou, com a ajuda da seringa, colocando a água faseadamente no copo e mexendo até encontrar a consistência certa. É importante nas crias mais pequenas, que tenham até cerca de 7 ou 8 dias, na chamada fase crítica dos primeiros dias de vida, que administremos uma papa um pouco mais úmida. Depois desses dias, já poderemos formular e administrar às crias uma papa mais consistente. As seringas que uso são bastante práticas, pois permitem retirar as ponteiras para uma melhor higienização depois de utilizadas. Adquiri este tipo de seringas no AliExpress, onde são vendidas em conjuntos de 6 unidades. Depois de verificar, com a ajuda de uma seringa, que a papa se encontra com a consistência pretendida, começo a alimentar as crias. É nesta fase que faço aquilo que todos os criadores devem fazer quando se alimentam crias, à seringada ou palitada, e que faz toda a diferença. Como referi no início do vídeo, um dos vários problemas que poderão ocorrer com a administração de papa às crias por seringada ou palitada é a transmissão de micro-organismos de crias infectadas para outras crias que estejam de perfeita saúde através dos utensílios usados para administrar a papa. Por isso, uso uma seringa para cada ninho, evitando assim a propagação de doenças de crias doentes de um determinado ninho para outro ninho que tenha crias perfeitamente saudáveis. Este é se não o ponto principal de alimentar crias à seringada ou palitada. Evitar a propagação de doenças de uns ninhos para outros. Desta forma, garantimos que na eventualidade de existirem crias doentes num determinado ninho e as alimentemos à mão, não iremos infectar as crias de outro ninho que estejam saudáveis usando o mesmo utensílio para as alimentar. Sejam crias de 2 ninhos, sejam crias de 6 ninhos ou mais, nunca uso a mesma seringa para alimentar crias de ninhadas diferentes. Importante ainda terem atenção que a seringa só deve ir uma vez ao copo para se encher de papa. Se voltarem a colocá-la no copo depois de a usarem, e na eventualidade das crias que foram alimentadas por esta estarem doentes, irão propagar esses micro-organismos, contaminando toda a papa,
não servindo de nada estarem a usar seringas diferentes por ninhada. Isto serve também para a papa restante que fica na seringa depois de alimentar as crias. Se colocarem esses restos de papa no copo onde fizeram a mistura e na eventualidade de conter micro-organismos nocivos à saúde das aves, irão estar a contaminar toda a papa que ainda queiram usar noutras ninhadas. Pelo que o correto será deitar fora a papa que sobrou em cada seringa. Depois de esvaziarem as seringas, deverão passá-las por água corrente para retirar qualquer resto de papa que fique no interior das mesmas. Depois de efetuada essa operação, uso então o produto antisséptico e antimicrobiano para desinfetar as seringas. Coloco um pouco do produto no interior de cada seringa, abano um pouco e depois deito o líquido fora. Efetuo essa operação em todas as seringas usadas. Por fim, aqueço novamente a água que sobrou anteriormente na chaleira e coloco as seringas por 1 minuto ou 2 nessa água a ferver, para que, na eventualidade de algum micro-organismo ainda ter permanecido no interior das mesmas, estes sejam eliminados. Deveremos ainda ter em atenção que a administração de seringada ou farinhada apenas tem por objetivo ajudar crias que estejam mais fracas e desenvolvidas, ajudar fêmeas que estejam a criar uma ninhada grande sozinhas e não fazer disso um hábito e dar diariamente a todas as crias, pois assim os progenitores poderão se tornar preguiçosos e acabar por deixarem de alimentar as crias. Como referi no início do vídeo, este é o assunto deveras importante para todos os criadores que administram seringada ou palitada às crias. É muito importante não fazer disso um hábito e proceder apenas com esta técnica quando é efetivamente necessário. É ainda muito importante procedermos de forma segura para evitar eventuais contaminações de ninhadas para ninhadas, sendo nós, os criadores, os causadores por usarmos os mesmos utensílios em vários ninhos diferentes. É também importante mantermos sempre as mãos limpas quando manuseamos as crias e até os ovos, pois poderemos ser os transmissores de eventuais patologias de umas ninhadas para outras. Se gostaram do vídeo e se acharam útil, não se esqueçam de deixar o like e se ainda não subscreveram o canal, subscrevam. Como sabem, é gratuito. Basta clicar em subscrever e pronto, já está. Boas criações ou mudas, um forte abraço.